Sejam todos muito bem-vindos ao 11º encontro do CVA, Colégio Virtual de Aproximadores, promovido pela ACIPEC, Associação Internacional Independente de Pesquisas da Conscienciologia. E lembrando, então, a todos que aproximador significa aquela pessoa, aquele indivíduo, aquela consciência que participa da técnica energética grupal para-reurbanológica APROCIM. E dentro do encontro de hoje, nós vamos discorrer sobre pesquisas para-reurbanológicas, onde, então, nós vamos apresentar relatos de experiências projetivas da aproximadora Silvana Demarque, relato também de experiências projetivas pela aproximadora Isabel Ortiz, e um neoconceito dentro da pesquisa para-reurbanológica, quadrante holopensênico planetário, por mim, Walter Almeida. Bom, toda essa referência do encontro de hoje, nós colocamos que nós devemos utilizar o princípio da descrença, ou seja, não acreditar em nada, e simplesmente, se tiver lógica, coerência, se fizer sentido para você, então estaremos abertos para fazer uma análise, uma reflexão e a autoexperimentação. E somente depois disso nós devemos tirar as nossas conclusões. Eu costumo até brincar que, além do princípio da descrença, nós temos que utilizar o princípio da redescrença. Você experimentou uma vez, não chegou a uma conclusão lógica, experimente a segunda. Também não chegou, experimente até a terceira. Então, de um bom humor, nós colocaríamos o princípio também da redescrença. Bom, então, nós vamos iniciando esse encontro, lembrando que o objetivo desse encontro é realmente um objetivo onde os aproximadores vão entrar numa autovivência a nível de interassistência entre todos os aproximadores que participam desse colégio virtual apresentado pela CIPEC. E, portanto, dentro desses objetivos de relatos, nós teremos agora a aproximadora Silvana Demarque fazendo um relato de suas autovivências projetivas. Bom dia, Silvana. Pode assumir, por favor. Bom dia, pessoal. Eu vou estar relatando, compartilhando aqui com vocês, algumas percepções e reflexões a partir do início da minha participação na APROCIM, em novembro de 2020. Desde o início da APROCIM, eu percebi que na madrugada, logo depois da técnica, às segundas-feiras, continuavam os trabalhos assistenciais. Durante alguns momentos do dia, eu observava também sonolência, entendendo que era uma sinalética do amparo para que eu exteriorizasse energias a serem utilizadas na assistência. Notei também que consciências do meu passado começaram a aparecer na APROCIM, em projeções, através de mensagens e telefonemas. Eu entendi que necessitavam de assistência. Pode passar, Virginia. Comecei a observar mais atentamente as sinaléticas parapsíquicas, tentando identificá-las para perceber principalmente a aproximação do amparador. Eu constatei que durante a técnica aconteciam sincronicidades, presença de consciências percebidas por vários aproximadores. Foram acontecendo vivências extrafísicas, onde nós, aproximadores, participávamos juntos de ambientes de estudos, palestras, pesquisas em bibliotecas, práticas energéticas, sempre com um aproximador diferente, no período de 18/11 a 9/12 de 2020. Eu acredito que relacionados ao meu início na APROCIM. 2 dias depois de ter iniciado a APROCIM, eu tive uma projeção onde Virginia, Walter e eu estávamos ao ar livre, em local bem tranquilo, parecia uma chácara. Eu via ao fundo uma casa antiga, grande, assobradada, com a pintura envelhecida, branca amarelada, com uma varanda em toda a sua extensão. Na parte externa, muitas árvores altas, Virginia varria as folhas rodeadas por várias crianças.
Pode passar, isso. Assistindo à Arquitetura Conscienciológica de 1º de dezembro de 2020, Aporte Projetivo Neoparadigmático, a verbetógrafa relatava ter lembrança de vivência como paravoluntária em instituição extrafísica. Eram realizadas ali palestras, preleções sobre os temas da Conscienciologia. O espaço era normalmente um educandário antigo de prédios amarelos. Ela trabalhava monitorando o evento. Ao ouvir a descrição do local, me veio a lembrança do prédio e das crianças da vivência do dia 18/11. Segundo a mesma verbetógrafa, os amparadores levavam consins fora do corpo, projetadas a comunidades extrafísicas de transição, promovendo os primeiros contatos destas consins com as ideias da conscienciologia, para que pudessem, a partir da dessoma, buscarem participar de curso intermissivo. Pode passar, Vi. Eu comecei a refletir sobre projeções recorrentes que eu tenho há algum tempo com 2 ex-colegas de trabalho, sempre me acompanhando em eventos da conscienciologia no extrafísico e também em vivências de volitação. Parecia que se fechava um cenário e eu entendi, então, o contexto. Por hipótese, poderia o Centro de Estudos Extrafísicos Scolex também ser utilizado pelos amparadores para encaminhar consins projetadas em condições de entenderem essas novas ideias e iniciarem seus primeiros contatos com a conscienciologia? Eu senti um banho de energia ao ouvir o relato da verbetógrafa e pensar nessa hipótese. Pode passar, Vitor. Em 20/2, eu acordo no extrafísico no escritório de casa. Estava na Procim e havia pegado no sono. Desperto e ouço os relatos sendo feitos. Levanto depressa, na tela do computador. A Tânia Baberini está fazendo seu relato com um bebê no colo, um menino muito bonito, com cabelos negros e olhos bem azuis. Newton surge à porta do escritório. Pergunto a ele: o que faz por aqui, meu amigo? Ele responde ter vindo fazer uma visita ao Walter e à Virgínia. Saímos dali para fazer um trabalho assistencial. Passamos pelo jardim, que está repleto de flores. A frente da minha casa é totalmente diferente. Toda de terra, com vários barrancos, morros e crateras em terreno irregular. Caminhamos em linha reta e parece que o caminho está dividido ao meio. Do lado direito, muitas árvores e verde, e ao lado esquerdo, este terreno irregular, cheio de caminhos com cor de barro entre vermelho e cinza. Newton continua em frente e eu entro no terreno. Mergulho em crateras e vou observando e desviando de poços e obstáculos. Eu sei que estou ali para assistir. Começam a aparecer algumas consciências do meu grupo Karma. Pode passar, Vitor, por favor. Em 21/3, estamos alguns aproximadores reunidos em local extrafísico que parece um galpão, um hospital ou um albergue, com camas brancas e altas. Vejo Israel ao lado, ele diz: pessoal, vou preparar um café para iniciarmos nossos trabalhos assistenciais. Percebo em torno dele uma energia muito fraterna, a mesma que senti por 2 vezes na Procim ao trocar o arco voltaico com ele. Pode passar, por favor. Na Procim do dia 22/3, durante a fase 5, eu comecei a sentir um bolo na garganta, tosse e bocejos. Junto ao meu fronto chakra, eu senti a presença do meu irmão, dessomado há 1 ano. Não contive a emoção e comecei a chorar. Ele me falava mentalmente que estava bem, tranquilo e em paz. De repente, eu senti um banho de energia, parei de chorar e fui invadida por uma sensação de paz, serenidade e bem-estar. Eu o vi saindo, vestido de branco, em meio a outras consciências do aproximário. A desassimilação foi muito rápida e permaneci com aquela sensação de paz por algum tempo. Me veio um sentimento de gratidão à Procim e aos amigos aproximadores pela oportunidade de vivenciar esse tipo de coisa. Mais uma vez, pode passar. Em 5/4, a prosa Procim na madrugada, Thalma, Newton e eu estávamos em uma biblioteca antiga com estantes de madeira escura e bem altas,
Sentávamos em uma mesa de madeira redonda e a iluminação do ambiente era uma penumbra amarela. Thalma lia o manual da Procim para refletirmos. Quando olhei para as suas anotações, percebi que estavam escritas em um pergaminho bem amarelado. Ela ia lendo e desenrolando o mesmo. Eu percebi que essa cena se repetiu por 2 vezes. Pode passar, Virginia, por favor. Em 12/4, tive mais uma vez a sensação de a Procim se estender pela madrugada. Durante a exteriorização de energias, eu ouço: fale com a Isabel e olhe o capítulo 8 do Manual da Procim. Será feito de algum outro jeito. Anotei, porém eu não entendi o significado da frase. Ao acordar, fui ler o capítulo indicado, tentando acessar mais alguma rememoração que não aconteceu. Passei a mensagem para a Isabel, que disse ter tido projeção nesta noite, tendo aula em escola extrafísica junto com todo o grupo, com o tema da reurbanização. Disse também ter acessado informações do seu amparador, fazendo sugestões para a Procim. E essas são as percepções que eu fui anotando nos últimos 5 meses, relativas à Procim e aos aproximadores. Muito obrigada a todos pela atenção. Obrigado, Silvana, pelo seu relato, muito importante para todos nós. Agora a gente vai subir novamente os slides para Isabel, então, continuar e apresentar os relatos dela, tá bom? Isabel. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Bom, no dia 13, né, na madrugada, depois da aula da segunda-feira, né, dos trabalhos da segunda-feira na Procim, eu estive no plano extrafísico, tá? Eu tive plena consciência que eu fui até lá realmente em projeção. E eu percebi, foi muito interessante que foi a primeira vez que eu fui até lá e era um tipo, eu falo elevador, mas eu entrei num cubo e esse cubo ele me projetou para trás, depois, quando ele me projetou para frente, novamente eu já estava dentro da sala de aula, tá? E todos que participam da Procim estavam na sala de aula, incluindo o seu Clóvis, que não participa da Procim, mas eu sempre vejo ele na Procim, tá? E eu vi também, a primeira vez que eu vejo assim muito nitidamente, que é um prédio aí, é um conjunto de 14 prédios interligados e tem uma cúpula no meio desses prédios aí. Bom, a Virgínia, ela estava auxiliando o professor Walter, né, num telão, ela estava até com parecia um tablet na mão, e o seu Walter estava com um mapa na tela desse telão. Falava sobre que a base energética em Jundiaí seria um grande gerenciador de energia e seria também uma base aí de transmigração de consciências. Ele falou sobre a pandemia no momento, que precisaríamos estar em harmonia, por mais difícil que se apresentasse para nós essa situação. Que o equilíbrio, né, nesse caos, a harmonia, ajudaria a gente a perceber o amparo. E, mais uma vez, ele falou sobre a importância das técnicas a serem diárias e constantes. Bom, gente, aí, o que aconteceu? Na hora que ele falou ali, eu estava muito lúcida, e quando ele falou de técnicas, quando ele falou de amparo, eu perdi o que ele falou sobre o novo cenário pós-pandemia, como seria essa reurbanização, porque eu fiz uma reflexão muito grande de mim mesma, né? Antes das técnicas, né? Quando eu entrei na Procim, eu já faço as técnicas há bastante tempo, e após a Procim, eu diria que uns 30% eu aproveitava. Como eu trabalho com o público, a demanda é muito grande. E eu me atrapalhava, né? Porque eu sou uma pessoa muito emotiva, muito sensível, então eu misturava o sentimento do outro com o meu, com as técnicas energéticas, percebi algum amparo. Após eu ter iniciado os trabalhos na Procim, ali realmente eu dei conta como é gigante esse trabalho, né? E a gratidão que eu sinto, porque eu melhorei muito, assim, eu já estou, acho que, com 60% melhor do que eu era, e com isso você percebe mais o amparo e faz o amparo com mais responsabilidade. Então, aí eu perdi o que ele falou. Pode passar.
Bom, agora eu vou falar sobre o amparador, né? O Zirions, ele me falou o nome dele, né? E aquele trabalho que eu fiz sobre a paratecnologia extratora de ectoplasma, naquela época, eu tive um encontro com ele, e ele me falava de um mapa, né? E que seria para ter outros aproximários, que se formem outros pilares energéticos com o mesmo nível de frequência vibratória, sustentando dessa forma uma moção para garantir a chegada de mais amparadores extraterrestres. Porém, né, e agilizando esse processo da reorganização planetária. Mas isso aí ficou guardado, não tive mais nada sobre isso, passou, tive toda aquela experiência com extraterrestre, com a máquina, e no dia 12 teve essa percepção toda, e a Silvana, quando ela me manda uma mensagem, né, para ver que vocês viram aí que ela passou uma mensagem para mim, conforme eu estava lendo a mensagem da Silvana, foi muito interessante, porque assim, abriu uma tela mental, né, pelo meu frontal, e fez um link do que o amparador me falou e que o professor Walter estava falando em sala de aula. Aí eu fechei realmente o que foi falado e eu via nitidamente os Zirions ao meu lado, né, e se conectando ali comigo para fechar o que foi falado ali em sala de aula. Foi muito interessante, agradeço muito a Silvana, assim, o amparo dela foi muito bonito, muito bacana mesmo. E o que ele falou? O que o professor falou na aula, o professor Walter falou na aula, na verdade, né? Que seria o mapa mundi, seria dividido em 4 partes, norte, sul, leste, oeste, e essas partes seriam assumidas por grupos de aproximadores divididos a critério do professor Walter, tá? Seria feita uma mentalização de formação de pilar energético pelos aproximadores, né? Mentalmente, focando em cada um desses lugares, para formar novos pilares que seriam conectados com o pilar energético de Jundiaí, que é o grande gerenciador realmente energético de transmigração planetária. E, assim, foi isso. E eu me senti assim, eu voltei, gente, assim, com uma consciência muito expandida. Eu tô até emocionada, porque, assim, eu tive tantos acidentes extrafísicos, e nessa quinta-feira eu tive um encontro muito bacana com o Zirion, né? Com o amor dele, com essa conexão. Ele me explicou algumas coisas que eu não estava entendendo sobre acoplamento, né? De que forma ele se acopla comigo. Eu já vi por duas vezes, já vi no Naprocin, e às vezes eu fico tão encantada com aquilo que eu acabo até nem escutando a volta, né? Da Tânia aí falando para a gente voltar. E assim, eu sou muito grata a todos vocês, pelo amparo de todos, por todos os colegas, pelos professores, pelo Nilton, pelo professor Walter, pelo Carlos, pela Virgínia, por todos vocês. Muito obrigada por essa oportunidade, viu? Pelos ensinamentos, pela paciência, gratidão por todos vocês. Obrigada. Então, nós é que agradecemos aí a participação sua, a participação do seu amparador e de todos os amparadores e todos os aproximadores. A gente sabe que mesmo tudo que acontece com você, acontece com a maioria dos aproximadores, ou seja, a conexão direta, cada um com seu amparador de função e com os amparadores da Aprocin, com os paragestores das oficinas epicentradas por cada aproximador e assim por diante. Então, nós é que agradecemos a todos os aproximadores, a todos vocês que se predispõem a fazer o relato das suas autovivências. Isso significa o quê? Uma disponibilidade interassistencial, é um despojamento e é se colocar no sentido de promover a interassistência a todos aqueles que nos assistem, né? E que irão nos assistir também futuramente. Então, nós é que agradecemos a todos e vamos dando continuidade, então, ao Colégio Virtual de Aproximadores. E lembrando, então, o seguinte fato, que toda atividade, né, toda situação, todo fato, ele tende a evoluir. E essa evolução nos coloca numa situação de
criar novos conceitos para poder interpretar essa nova realidade que vai acontecendo de acordo com a dinâmica evolutiva. Então, tudo que está vivo, ele evolui. E a própria APROCIM, pela condição também de uma técnica interassistencial grupal para-reurbanológica, ela tende também a evoluir nos seus conceitos. Então, nós estamos trazendo hoje um novo conceito, que é o conceito de a oficina, né, ou a oficina, que nós temos dentro da APROCIM. Nós temos, então, uma definição de APROCIM como sendo uma situação onde o aproximador epicentra interassistencialmente um setor da sociedade onde ele está inserido. Então, tem aquela APROCIM, que poderíamos dizer a APROCIM individual. É a APROCIM onde cada aproximador, ele epicentra a interassistência dentro do holopensene, do seu bolsão holopensênico interassistencial. Hoje nós estamos levando um outro conceito, que é a oficina grupal. Então, seria uma oficina da cidadania multidimensional de característica grupal. Então, o que seria essa oficina grupal? Seria um campo multidimensional, interassistencial, estabelecido pelo comprometimento pesquisístico e principalmente assistencial de um grupo, agora de aproximadores, não somente individual, mas de um grupo de aproximadores no exercício teórico e prático da técnica energética para-reurbanológica grupal APROCIM em um determinado quadrante holopensênico planetário. Então, dentro da evolução da APROCIM, nós estamos colocando a condição de oficina grupal, onde um grupo agora de aproximadores vai epicentrar esse quadrante holopensênico planetário. Mas para que a gente coloque esse novo conceito de oficina grupal, se faz necessário também que a gente coloque a definição do que seria um quadrante holopensênico planetário. Então, o quadrante holopensênico planetário seria um conjunto de setores holopensênicos correspondente a uma quarta parte do planeta, de maneira que venha constituir um campo multidimensional interassistencial, que é exatamente a condição que a Isabel colocou do futuro da APROCIM, né? A evolução da APROCIM agora, ela trabalhando com o planeta em quadrantes, em 4 partes planetárias. E esses quadrantes, então, nós chamamos de quadrante holopensênico planetário, ok? Bom, então, veja bem, o próprio mapa mundi, ele tem as suas linhas imaginárias. Então, a gente imaginou essa linha imaginária um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para a esquerda, para que a gente pudesse fazer a divisão do mapa mundi dentro da sua parte física e extrafísica em 4 partes, em 4 quadrantes. Então, nós teríamos aqui, nessa parte superior, né, o quadrante norte, o quadrante norte, e é o quadrante norte ocidental. Aqui à direita nós teremos o quadrante norte mais oriental. E embaixo nós teremos o quadrante sul ocidental e mais à direita o quadrante sul oriental. Então, nesse quadrante norte ocidental, que é o quadrante 1, corresponderia à América do Norte, América Central. Compreende? No quadrante norte oriental, corresponderia à Europa e à Ásia. E o quadrante 2, o quadrante 3, que seria o quadrante sul ocidental, seria a América do Sul e a Antártida. O quadrante sul da fase oriental seria a África e Oceania. Então, dessa maneira, nós teremos 4 quadrantes, dividindo o planeta, então, em 4 partes, onde um grupo de aproximadores vai assumir assistencialmente um desses quadrantes.
Então, numa futura reunião, a gente pode até, então, relacionar, de acordo com a opção de cada aproximador, qual quadrante que ele vai epicentrar, né? Qual quadrante que ele vai contribuir para formar um pilar interassistencial, né, nesse setor do quadrante. Então, isso numa próxima reunião a gente vai definir quais seriam os aproximadores de acordo com cada quadrante dessa divisão. Então, lembrando que apesar desses quadrantes, existe, como a gente já comentou no encontro do CVA anterior, nós comentamos um outro neoconceito, que era o conceito da logística interassistencial multidimensional planetária. Também é um neoconceito dentro da pesquisa, né, da para-reurbanologia. Lembrando que para-reurbanologia é o estudo das reurbanizações extrafísicas e o reflexo no intrafísico, na sociedade intrafísica, constituindo as reurbanizações intrafísicas. Então, logística interassistencial multidimensional planetária é um conjunto de meios, de procedimentos de natureza intra- e extrafísica, destinados a quantificar e qualificar as energias conscienciais para as necessidades assistenciais, podendo ser individuais, grupais, coletivas, de consciências intrafísicas, consciências extrafísicas, tanto para contribuir com os aspectos da ressomatologia, que significa o quê? Quando tem uma ressoma em massa, um grande número de consciências que vão ressomar, que vão renascer, precisa-se dar uma condição energética adequada para que sejam feitas essas ressomas em massa. Precisa também uma equipe de amparadores grande. Então, a logística interassistencial multidimensional é que vai cuidar dessa fase da ressomatologia em massa, ou da redessomatologia, ou seja, da morte, da desativação do soma em massa, como está ocorrendo agora nessa questão da pandemia. É uma questão de redessomatologia em grande escala. Então, tem que haver uma logística interassistencial multidimensional planetária que cuide dessa demanda de grande necessidade de amparo, de grande necessidade de assistência aos familiares que ficam sem ver a consciência intrafísica por 1 mês, 2 meses. Elas ficam no hospital, na UTI, não tem contato. Então, isso gera uma situação muito grande de angústia, de tristeza, de desequilíbrio. Então, tem que haver um aporte assistencial muito grande. Então, quem vai cuidar disso é a logística interassistencial multidimensional planetária, no sentido também das reurbanizações extrafísicas, da transmigração, né, extrafísica e outras demandas multidimensionais. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: muito embora existam esses pilares formados nesses quadrantes planetários, de acordo com a logística interassistencial multidimensional, a assistência pode ser feita mais para o quadrante A, para o quadrante 1, para o quadrante B, o quadrante 2, enfim, a logística é que vai determinar qual a necessidade interassistencial planetária. E dentro também do conceito de logística interassistencial, nós temos assim, porque a logística vai cuidar do volume de energia necessária, da qualificação da energia necessária, da elencologia, ou seja, dos tipos de amparadores necessários para fazer essa tarefa interassistencial, não é? Então, tem que haver um contato com as centrais extrafísicas, tipo energia, fraternidade, da verdade, planetas irmãos, que são as consciências, ou consciências extrafísicas, as consciências extrafísicas extraterrestres, os evoluciólogos, serenões, os paragestores, que são as consciências que trabalham na para-administração pública, e, enfim, a para-instrumentação para esse tipo de assistência, tipo para a tecnologia extratora de ectoplasma, que já foi colocado como um tema de pesquisa dentro da para-urbanologia. E tem também aquilo que a gente chama de SEDA, que é a central extrafísica das demandas assistenciais.
Ou seja, é uma central que administra as prioridades assistenciais do momento. Não é? Então, cada momento da APROCIM, ou cada APROCIM, ela tem uma demanda assistencial. E quem promove essa demanda assistencial é o que nós chamamos de central extrafísica das demandas assistenciais, dentro do aspecto logístico interassistencial multidimensional, entendeu? Então, é toda uma programação em cada APROCIM que nós realizamos. Então, a APROCIM não é somente você exteriorizar a energia e acabou. Não. Aparentemente tem o papel do aproximador, mas tem o papel das equipes, né, assistenciais que trabalham com a APROCIM. Então, veja, por trás de cada APROCIM tem todo um panorama paratecnológico, né, logístico, né, de demandas interassistenciais. Então, é um trabalho muito interessante e a gente vê o interesse das consciências extrafísicas amparadoras em nos dar novas ideias, novas possibilidades de melhoria no nosso padrão de interassistência planetária. Então, é um conjunto, é um trabalho de parceria, as consciências extrafísicas, né, com a situação da... Enquanto eles não entram, alguém quer fazer algum comentário sobre as experiências dos colegas? Porque está ao vivo no Facebook. Isso, nós estamos ao vivo no Facebook. Vou aproveitar para dizer que foi muito interessante os 2 relatos, bastante ricos, né, em detalhes, inclusive em sincronicidades, né, que dá para se perceber, e essa sincronicidade juntamente com a sincronicidade do trabalho que o professor Walter está aparecendo. Eles estão voltando agora aí, né? Então, acho que o host vai assumir novamente. Perfeito. Perfeito. A gente vai retomar e eu vou subir, então, os slides e começar a gravar novamente, ok? Tá, perfeito. Ao que parece, nós ainda permanecemos em live no Facebook, professor Regina. Legal, muito bom, isso é positivo. Então, retomando o que nós estávamos comentando, houve aqui uma queda no processo da internet, por conta, talvez, até da sobrecarga, né, de usuários, mas, enfim, nós estávamos comentando da importância do quadrante holopensênico planetário, porque esse quadrante 2, Europa e Ásia, veja quanto país ele faz parte desse quadrante, tanto dentro do contexto europeu como do contexto asiático. Então, a assistência vai ser de grande porte para qualquer um desses quadrantes, tanto 1, 2, 3 e 4, nós vamos estar participando efetivamente dentro de um contexto interassistencial mais assim intenso a nível planetário. E é o que o Newton estava comentando, das sincronicidades, né, entre amparadores extrafísicos, os amparadores intrafísicos, que são os aproximadores, entendeu? E o grande entendimento de que nós estamos evoluindo dentro da interassistencialidade. Não é uma coisa estanque. Os neoconceitos vão surgindo, as verpons vão surgindo. Isso é ótimo, é uma sinalética de que a atividade está tendo uma produtividade muito acentuada, não é? Então, nós estamos sendo uma mini peça dentro desse max contexto interassistencial planetário. E aquela coisa, e nós vamos assumindo cada vez mais a nossa autorresponsabilidade assistencial para com o planeta. Então, não é somente agora a oficina individual, mas sim uma oficina grupal, não é? Que nós já comentamos sobre a OFIEX grupal da APROCIM. Então, um conceito encaixa com o outro. Então, a APROCIM grupal, ela vem justificar, né, a OFIEX grupal da APROCIM, a OFIEX grupal planetária. Então, dentro de uma visão macro,
interassistencial, a gente vê que a APROCIN ela está realmente se avolumando dentro de uma característica interassistencial muito necessária para o planeta. Então, a gente vê que esse contexto que nós estamos vivendo, tudo está realmente justificando o crescimento da APROCIN, o crescimento do entendimento da APROCIN, o crescimento da parceria intra e extrafísica da APROCIN, o crescimento de neoconceitos e de neoverpons dentro da APROCIN. Então, a gente sente que isso tudo está realmente fazendo uma presença muito importante nessa fase, nesse momento que o planeta está vivenciando. Mas, continuando aqui, então, no quadrante 3, nós temos América do Sul e Antártida, né? Então, dentro do quadrante 3, nós teríamos Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Compreende, então, um quadrante 3, ou quadrante sul ocidental. Lembrando que a Antártida não tem dono, tá? Nenhum país é proprietário oficialmente da Antártida, tá? Mas alguns países participam desse quadrante como pesquisa, tá? E também tem país que possui interesse em anexar terras da Antártida para os seus territórios, por conta da presença das riquezas minerais nesse quadrante sul-ocidental, né? Ficaria no quadrante sul-oriental. Nós fizemos uma adaptação dessa divisão do planeta para ficar um pouco mais equilibrado para os grupos de aproximadores, tá? Então, foi uma adaptação. Sim, lógico. Como são linhas imaginárias, né, que dividem o mapa mundi em 4 hemisférios, nós imaginamos essa linha um pouquinho mais para baixo e um pouquinho mais para a esquerda. Imaginamos também a África um pouquinho mais para baixo, colocando ela no quadrante, então, 4, ou quadrante sul-oriental. E a África, então, compreende 54 países, gente. Olha o nível de interassistência que vai ser feita dentro desses quadrantes holopensênicos planetários. E a Oceania, que compreende, então, a Austrália, os Estados Federados, né, da Micronésia, Fiji, as Ilhas Marshall, Ilha Salomão e assim por diante. Então, nós temos aí a representação do mapa desse setor, desse quadrante, né, holopensênico, o quadrante sul-oriental. Então, vai englobar essas duas condições para que a gente coloque, então, como uma possibilidade de se criar um pilar energético nesse quadrante holopensênico planetário. Então, a gente vai colocar agora o tempo à disposição de vocês, para vocês fazerem os seus comentários, as suas complementações, as suas sugestões. Então, fica aberto aí para todos, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu gostaria de... Vamos lá. Bom dia. Bom dia, Carlos. Vamos Bom então. dia. Quando a Isabel falou o relato dela, né? Quando você começou a falar do quadrante, eu lembrei de uma experiência minha de 2019, eu nem era da APROCIN, de julho, que tem tudo a ver com o quadrante holopensênico. É uma lembrança do curso intermissivo. Eu estou numa sala branca, com as pessoas altas, tem um globo no meio da sala, meio digital, meio 3D, e a gente está conversando como é que a gente vai criar um banco de dados onde a gente pudesse colocar todo mundo do planeta para a gente saber os problemas, as doenças, as curas. E eu estou conversando com aquelas pessoas, a mente está muito em comunicação com todo mundo, né? E tem uma senhora ruiva muito alta, e a gente conversando sobre isso. Foi lembrança do curso intermissivo. E agora você fala do quadrante, de dividir um mapa, de fazer interação com as pessoas, né? Lembrando que em 2019 eu nem conhecia a CIPEC, então foi algo bem antes, né? Mas que bate justamente com a minha ProEx, que eu já falei várias vezes, que hoje eu tenho certeza que era para eu estar na CIPEC trabalhando com vocês. Obrigado pelo seu relato, Carlos, viu? Alguém mais quer colocar alguma coisa?
Bom dia a todos. Bom dia. E a nossa conexão aí, Talme Newton, compartilhando Sim. aí o mesmo vídeo. Bom, pessoal, eu achei, como eu estava falando, achei muitíssimo interessante os relatos da aproximadora Silvana e da aproximadora Isabel, com detalhes assim, muitíssimo interessante a parte de o detalhamento e, em especial, as sincronicidades, que inclusive foi citada agora pelo nosso aproximador Carlos, né? As sincronicidades dos fatos e parafatos, né? No momento que as nossas aproximadoras trazem os relatos dela, e o Carlos traz algo, e agora que enriquece mais ainda essa visão, traz algo que precede o trabalho dele na Aprocim. E, de nossa parte, em especial, não é muito diferente disso. Se for verificar que eu e Thalma começamos um projeto que iniciou agora, é um embriãozinho, com o NESSE, que trabalha no North America Consciousness Institute, que trabalha no quadrante 1. Né? Essa é a nossa proposta, a proposta do NESSE, trabalhar nesse quadrante, e um projeto que precede o trabalho na Aprocim. Né? Então, quer dizer, isso para a gente se não pode ser chamado de sincronicidade, eu não sei qual é o conceito de sincronicidade. Né? Quer dizer, inspirações que a gente recebe, trabalhos, ainda que sejam trabalhos que a gente não bote em prática inicialmente, como o Carlos vinha refletindo sobre isso, ainda que sejam trabalhos que a gente coloque em prática, ainda que seja em um trabalho embrião, pequeno, começando, a gente começa a perceber que isso faz parte de uma malha bem maior, que está sendo planejada, está sendo intuída, pensada num avanço do que é a nossa Aprocim, a nossa oficina pessoal, digamos assim, e agora o neoconceito trazido pelo professor Walter, da oficina grupal, ou OFIEX grupal, né, que acaba expandindo e começando a amarrar essas coisas, todas essas situações, fatos e parafatos que estão acontecendo. Eu fico muito feliz por isso, me dá a certeza de que, assim como o nosso amigo Carlos falou, nós estamos no caminho, estamos conectados, né? Essa conexão é real, né? E que só vem a nos trazer a satisfação e a responsabilidade de saber que tem que dar continuidade e se integrar a esses novos neoconceitos. Quero parabenizar também o professor Walter e parabenizar aí as meninas, as aproximadoras e todos os demais aí que venham a fazer ou que estejam conectados, estejam presentes nesse momento aí. Parabéns para todos. Legal. Muito obrigado aí pelo seu relato, viu, Newton? Muito bom, importante. Alguém mais quer fazer uma colocação, um comentário? Rapidinho. Bom dia. Bom Bom dia. dia a todos, bom dia, pessoal. Bom dia, seja bem-vinda. Eu fico muito feliz, eu quero parabenizar a todos também, porque para a gente, né, que está há tanto tempo já na Aprocim, isso só vem confirmar a questão do amparo atuando, né, para ampliação exatamente dessa atividade assistencial. Concordo com o Newton que, junto com isso, junto com esse sentimento de gratidão, a gente percebe que também vem muita responsabilidade para a gente, mas eu penso assim, se não fôssemos capazes, não estaríamos vivendo esse momento fantástico aí, né? Então é isso, muito bem, parabéns aí às meninas, parabéns ao Walter, parabéns ao grupo, né? Porque eu entendo que um aproximador sozinho não faz verão, né? Então é bem isso, parabéns a todos, eu fico muito feliz com tudo isso. Legal, pessoal, muito obrigada por
participarmos todos juntos aí nessa tarefa assistencial tão impressionante, viu? Legal, ficou emocionada, bacana. Obrigado, Cris, pelo seu relato, pelo seu depoimento. Alguém mais quer colocar? Eu quero. Então, vamos lá, Vivi. Então, quando a Cris começou a falar, eu lembrei que isso, para mim, é um grande prêmio da coragem que a gente teve de manter e ir à frente com a Procim, né? O grupo teve muita coragem, vamos pensar aqui, né? E no contrafluxo de tudo que aconteceu, porque o mais importante para a gente sempre foi e sempre vai ser a equipe extrafísica que sempre nos auxiliou na Procim. Então, essa postura de enfrentamento, de coragem cosmoética, né? Pensando na assistência e na importância desse projeto para o planeta, eu acho que agora está mostrando para a gente que estava tudo certo, tudo muito certo, tudo muito tranquilo sempre, né? É isso que eu queria colocar e agradecer o grupo que se manteve e esse novo grupo que está chegando, fortalecendo de uma maneira tão importante o trabalho que a gente começou, né? É uma alegria cada vez, eu tenho certeza que é uma alegria para todos nós, cada vez que um novo aproximador entra para começar a participar, para começar a dar sua energia para o projeto da Procim, né? Então, era isso, muito obrigada, um beijo bem grande aí para vocês. Obrigado pelo seu relato. Alguém mais quer colocar? Bom, gente, então é assim, se a gente for olhar, a gente pode entender a seguinte situação. O panorama das reurbanizações extrafísicas, ele está ficando mais claro para a gente. Vocês procurem refletir sobre isso. A reurbanização, que tempos atrás era uma coisa difícil de entender, ficava mais assim dentro de uma suposição. Não, agora parece que esse panorama ele está mais claro, mais esclarecido. Então, nós temos, dentro desse panorama das urbanizações extrafísicas, nós temos a condição da logística, tem que haver uma logística, tem que haver a SEDA, uma central extrafísica, para realizar as demandas interassistenciais necessárias para cada Procim, né? Tem as escolas extrafísicas, tem a UFIEX grupal extrafísica. Então, para a gente, dentro aqui da APROCIM, o panorama das reurbanizações extrafísicas, esse panorama está ficando mais claro, mais transparente, mais cognoscível. Você está entendendo melhor como é que está funcionando essa questão da para-reurbanologia. Então, isso é realmente muito importante. Isso é uma atitude de mental soma, de esclarecimento, de lucidez, não é? E quanto mais a gente compreende, quanto mais a gente entende, melhor a gente pode assistir. Não só melhor, mas assiste em quantidade maior. Então, a gente melhora quali e quantitativamente. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente entende, melhora a nossa qualificação e quantificação interassistencial. Então, realmente, parabéns a todos aí, principalmente a equipe extrafísica, que provavelmente está dando toda essa condição para que a gente dê passinhos cada vez mais para frente, né, no sentido de ser útil ao planeta. Então, a gente só tem que agradecer mesmo a todos os amparadores da Isabel, da Silvana, de todos os aproximadores, porque entendam, todos nós temos os nossos amparadores extrafísicos. Às vezes rememoramos, outras vezes não, mas seguramente nós temos a nossa equipe de amparo que vem trabalhando conosco já há muito tempo, não é? O Newton e a Tânia querem falar, mas antes deles tomarem o microfone, eu queria lembrar que a Cris, logo no início, nas primeiras experiências, a Cris, ela relatou de uma base extraterrestre, extrafísica extraterrestre na Serra do Japi. E a Isabel, nessa experiência, então, ela traz que na Serra do Japi
existe ali uma base para transmigração. Então, vejam, as coisas estão se alinhavando, né? Então, uma coisinha está juntando com a outra, isso também é muito bacana, eu só queria lembrar isso. Perfeito. A Thalma e o Newton pediram a palavra. Vamos lá. Só aproveitando que nós estamos aí já no finalzinho, né? Talvez 5 minutinhos final, salvo engano, aqui para nós, quando foi começar a falar sobre os quadrantes, já no quadrante 1, quando foi aberto o quadrante 1 para falar sobre os países, etc., a conexão já havia caído. Então, talvez aqui para nós, aproximadores, em especial para os nossos internautas que estão acompanhando, se puder complementar ou refalar sobre a questão do quadrante 1, que já não estava online, seria interessante para os nossos internautas ficarem com a visão completa da oficina grupal, da OFX grupal por quadrante, se assim for possível para o colégio. Antes de subir o slide, a Gisela escreveu aqui no chat que ela sente que também existe uma base na floresta do Palatinado, na Alemanha, localizada entre Alemanha e França. Essa base, como existe aqui na Serra do Japi. Então, lembrando que a Gisela é uma aproximadora que mora na Alemanha, né? Então, ela também faz todo o potencial lá da Alemanha. Então, ela está fazendo essa referência também de um possível pilar energético aí, um quadrante na Alemanha aí, tá? E que também, como um triângulo que liga Frankfurt, Bruxelas e Estrasburgo. Sim, essa ela comenta mesmo já há algum tempo da existência desse triângulo interassistencial. É muito bacana e são temas de pesquisa, lembrando que tudo isso tem que ser levado no princípio da descrença e no princípio da redescrença. Você fez uma vez, não funcionou, faz a segunda, faz a terceira, e depois aí fica a seu critério de aceitar se é uma verdade ou não. Mas vamos lá ao slide, então. O quadrante. Então, nós temos, né, na divisão de quadrantes, nós temos a divisão do mapa mundi em 4 setores, ou em 4 quadrantes. Então, nós temos assim, no quadrante 1, seria o quadrante norte ocidental. Esse quadrante 1 compreenderia América do Norte e América Central, onde os países integrantes desse quadrante seriam Alasca, Groenlândia, Bermudas, Canadá, Estados Unidos, México, compreendendo, então, América do Norte. E o quadrante também contempla a presença da América Central com seus países integrantes, Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Panamá. Então, veja a importância desse quadrante 1 dentro da assistência planetária. Então, o grupo de aproximadores que vão eleger esse quadrante para epicentrar a assistência grupal tem uma importância muito grande. Tem países aí de uma expressão política, social e econômica muito grande, como os Estados Unidos. Então, como o Canadá, como uma fonte de tecnologia. Então, tudo isso é uma responsabilidade muito grande, planetária, para esse grupo de aproximadores. Só revisando rapidamente o quadrante 2. O quadrante 2, Europa, 50 países, e a Ásia, com 49 países. Né? O quadrante 3, América do Sul e Antártida, compreendendo todos esses países e complementando com a presença da Antártida. E o quadrante 4, com a África, contemplando 54 países, e a Oceania, com todos esses 14, né, sub-holopensenes, que compreende a Oceania. Então, nós temos aqui, dentro do mapa, essas duas condições da África e da Oceania. Então, veja a importância dessa nova proposta de assunção grupal de um pilar energético em cada quadrante planetário. Então, a gente vê
um crescimento interassistencial da Procim, um crescimento da responsabilidade interassistencial de cada um de nós, um crescimento de parceria com a grupalidade extrafísica, porque a gente está vendo novos amparadores, e a Isabel comentou, também um dos objetivos desse pilar é trazer novas consciências extraterrestres para participar do momento de transição planetária, de reurbanização, de transmigraciologia interplanetária e assim por diante. Então, é um crescimento geral, e ambas as partes, nos novos conceitos, nas novas parcerias, nos novos caminhos interassistenciais do planeta. Então, a gente só tem a agradecer de estarmos presentes dentro desse projeto planetário, não é? Dessa atitude pioneira planetária, a gente só tem a agradecer de estarmos aqui dentro desse contexto, né? Então, a gente vai terminando por aqui, dentro desse agradecimento a todos, tanto aproximadores intra como extrafísico, tá? Alguém mais quer fechar o comentário, que o nosso tempo já está esgotando? Tá tudo bem? Então, gente, desejamos a todos um bom final de domingo, uma boa semana, até amanhã, mas a gente vai voltar a conversar para nós distribuirmos os aproximadores que queiram participar desse Max Projeto Interassistência Planetária, ok? Então, um bom final de semana, tudo de bom, um beijão para todos. Tchau, gente, tchau.